Capítulo 423, Missão de Zhaofeng. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YongQC, Bru. Uma vez que a árvore ao gigante for morta, este ponto fraco se tornará mais óbvio e formará uma falha. Se a falha for grande o suficiente, os especialistas do mundo exterior podem entrar nas ruínas e interromper minha sucessão. Ao ouvir isso, a expressão de Zhaofeng se tornou solene. Você está dizendo que é para eu parar os discípulos das três grandes facções, não os deixando atacar a árvore ao gigante. Ele não pode deixar de suspirar. Depois que a árvore ao foi ferida pela proteção do semideus, ela ficou com uma falha óbvia e os discípulos das três grandes seitas estavam inclinados a derrubá-la. Se Zhaofeng quiser detê-los, ele teria que lutar contra todos eles. Primeiramente, com apenas o poder do irmão Zhaofeng isso não é possível. A Irmã da Noite Roxa tentará o melhor para fazer com que o Salão do Tesouro desça, podendo assim proteger a árvore ao gigante e, em segundo, dar ao irmão Zhaofeng a chance de receber uma herança. Zhao Yufei explicou. E ao ouvir isso, Zhaofeng soltou um suspiro de alívio. Ele não pensou que este misterioso desfiladeiro era uma das fontes de poder das ruínas e algo de grande importância. Uma vez que a árvore ao gigante for morta, a perda de poder aumentaria e uma falha maior poderia aparecer. O irmão Zhaofeng só precisa atrasar os grupos das três grandes seitas até que o Salão do Tesouro desça. Zhao Yufei acrescentou. Zhaofeng assentiu com a cabeça, seu único trabalho era dar suporte. Se bem-sucedido, seria ótimo, mas se não, não havia nada que ele pudesse fazer. A principal força era o Salão do Tesouro das Ruínas. Uma vez que o Salão do Tesouro descer, Zhaofeng seria capaz de alcançar o núcleo das ruínas de Sagrado Roxo e até mesmo obter sua própria herança. Com a ajuda de Zhao Yufei, a fortuna de Zhaofeng seria muito maior do que a das outras pessoas. Quando é que o Salão do Tesouro descerá? Zhaofeng perguntou. Em pelo menos algumas horas e, no máximo, um dia e meio. Zhao Yufei respondeu. Em sua mente, depois de conversar com Zhao Yufei, Zhaofeng entendeu melhor a situação das ruínas do Sagrado Roxo. O fragmento da alma do Lorde Sagrado da Noite Roxa que controla as ruínas do Sagrado Roxo estava prestes a morrer e o propósito de sua existência era encontrar um herdeiro. No entanto, desde o início até agora não encontrou um candidato adequado. Mas como estava chegando ao seu fim e não querendo abrir as ruínas mais uma vez, ela sentiu um fraco candidato certo. Então, independente do preço, o fragmento A Alma do Sagrado Roxo usou a vontade remanescente para lançar a projeção de herança no distante domínio da Flor Azul. Porque a classificação da herança das ruínas do Sagrado Roxo era bastante alta e não era como a herança legado dos céus que só desceu uma parte de sua herança, e enfrentou uma grande força de rejeição. Felizmente, o poder das ruínas do Sagrado Roxo era semelhante ao de Zhao Yufei, então esta conseguiu descer. Irmão Zhaofeng, você pode pedir o que desejar e a Irmã da Noite Roxa fará o seu melhor para satisfazê-lo. Zhao Yufei disse de repente. Zhaofeng ficou em silêncio. O fragmento da alma do Sagrado Roxo quase perdeu o controle total das ruínas ou então, com apenas um pensamento, ela poderia enviá-lo para o Salão do Tesouro ou expulsar os gênios das três grandes seitas. Obviamente, o fragmento da alma já está muito exausto e perdeu grande parte do controle sobre as ruínas. Será que ela pode retirar as restrições sobre meus sentidos? Após algum pensamento, Zhaofeng pediu algo realista. Sim. Depois de um tempo em silêncio Zhao Yufei respondeu. Chua. Zhaofeng sentiu sua energia mental tornar-se leve e a restrição das ruínas desaparecer. Ele não podia deixar de ficar alegre. Sem a restrição das ruínas em sua energia mental, ele pode tirar maiores vantagens de seu óleo espiritual de Deus. Isso significava que os sentidos de Zhaofeng eram extremamente fortes e ainda mais fortes do que aqueles no reino núcleo da origem nas ruínas. Ao mesmo tempo,
O olho espiritual de Deus de Zhaofeng capturou uma cadeia de um poder invisível que entrava na sua dimensão de energia mental. Inspecionar. Zhaofeng abriu o olho espiritual de Deus e bloqueou esse poder invisível. Shua. No próximo instante, seu olho espiritual de Deus pareceu ver através de uma barreira invisível. Havia um elegante salão e nele, uma linda jovem de vestes roxa parecendo uma fada, sentada flutuando de frente a uma chave de cristal, tentando refinhá-la. Ao lado dela havia uma mulher em um estado espiritual que tinha uma beleza que poderia destruir países. Embora seu corpo não fosse físico e consistia em luz púrpura, toda a ação e sorriso que produzia, continha um ar de nobreza. Sem as restrições das ruínas, tudo é diferente. Zhaofeng riu levemente. Através do olho espiritual de Deus, ele rastreou o poder invisível no salão do tesouro e viu essa cena. Ele percebeu que, com o aumento de sua energia mental, seu olho espiritual de Deus se tornou mais poderoso. A jovem de vestes roxa era, obviamente, Zhao Yufei. E, a mulher ao lado dela era, sem dúvidas, o fragmento da alma do sagrado roxo. Como? Como isso é possível? O fragmento da alma do sagrado roxo olhou para Zhaofeng com descrença. Sendo mais exato, ela ergueu a cabeça e olhou para o olho dos céus logo acima, mas o último desapareceu com um shua, como se nunca estivesse lá. No misterioso desfiladeiro. A mente de Zhaofeng voltou ao seu corpo. O motivo dele ter rastreado a energia e sondado o outro lado foi principalmente para ver como estava Zhao Yufei. Era certo que Zhao Yufei não sofria alguma ameaça, mas, em vez disso, ela estava recebendo sua herança. Zhaofeng era excessivamente cauteloso e, portanto, ele usou isso. Mas não percebeu o quão chocado ficou o fragmento da alma do sagrado roxo quando viu o olho dos céus. Shua. Em sua mente, a figura do fragmento da alma do sagrado roxo apareceu com Zhao Yufei ao seu lado. Há algo mais. Depois de ter certeza de que Zhao Yufei estava segura, Zhaofeng relaxou seu olho. O fragmento da alma do sagrado roxo disse. O quê? O coração de Zhaofeng logo estremeceu. O dono original das ruínas já era um mestre no reino da luz divina e seu conhecimento definitivamente era incomparável, então sua visão não seria nada simples. Talvez, esse fragmento da alma do sagrado roxo conhecesse a origem de seu olho. Pensando até aqui, Zhaofeng esperou para ver o que o fragmento da alma do sagrado roxo iria dizer em seguida. Eu só tenho uma pequena parte das memórias de minha vida, se o dono estivesse vivo, provavelmente seria capaz de ver a origem de seu olho. No entanto, depois de o fragmento da alma do sagrado roxo pensar um pouco, ela franziu a testa e não disse um motivo. Zhaofeng de repente ficou sem palavras. Embora sua linhagem não pertença à lista das 10.000 raças antigas, seu olho esquerdo definitivamente está conectado a ela. O fragmento da alma do sagrado roxo disse com alguma surpresa. Zhaofeng não sentiu nada depois de ouvir isso. Ele nem sabia o que era essa lista das 10.000 raças antigas. O que Zhaofeng realmente se importava, era se havia alguma herança conveniente a ele no salão do tesouro. Me desculpe, mas não há herança adequada para sua linhagem ocular. O que é mais adequado para você, o antigo Dao da alma ou as heranças dos 8 olhos do grande Deus? É claro que, voltando a um passo, o Salão do Tesouro possui habilidades baseadas em sua herança do relâmpago ou heranças em relação à sua linhagem do atributo gelo. O fragmento da alma do sagrado roxo disse com um tom de pesar. Pelo menos há algo. Zhaofeng soltou um suspiro. Ele não encontrou uma herança verdadeiramente adequada para si na conferência do Santuário do Dragão Real. Mas, felizmente, desta vez, havia algo relacionado para sua herança do relâmpago ou que se adapta à sua linhagem do atributo gelo na herança das ruínas do Sagrado Roxo. Alcançando esses 2 pontos, Zhaofeng já estava satisfeito que com essa viagem.
E, se ele conseguir ajudar Zhao Yufei a se tornar a herdeira das ruínas, então os benefícios que ele obteria seriam muito maiores do que o esperado. Algum tempo depois de compreender um pouco, Zhao Feng cortou a conexão com Zhao Yufei e o fragmento da alma do Sagrado Roxo. Neste momento, tudo o que eu preciso fazer é aguardar o Salão do Tesouro das Ruínas e tentar o meu melhor para atrasar o tempo para que os grupos das 3 facções não matem a árvore ao gigante. Pensou Zhao Feng. Neste momento, Li Hong com alguns discípulos das 3 grandes facções foram atacar a árvore ao gigante para testá-la. Yan Yu e Zhuang Van estavam usando esse tempo para se recuperar. Os atacantes lordes verdadeiros eram apenas Li Hong e Mo Yu, este último sendo do Palácio do Abismo Negro. Os 2 lordes verdadeiros levaram 20 a 30 discípulos e atacaram nas falhas da árvore ao gigante, uma e outra vez. Ha ha ha! Essa árvore ao gigante não é tão poderosa quanto eu imaginava. Li Hong atacou enviando ondas de água e relâmpagos, explodindo nos galhos da árvore ao gigante. Os discípulos por trás também desencadearam suas habilidades. A proteção do semideus criou uma lacuna nesta área e basicamente não há raízes atacando. A árvore ao gigante só pode ficar parada e ser atingida. Zhao Feng franziu a testa e sua expressão se tornou solene. Ele não esperava que Li Hong fosse forte e tivesse uma boa liderança. Era apenas que seu adversário estava enfraquecido. O ataque da proteção do semideus era muito poderoso e abriu um caminho livre de obstáculos para as 3 grandes facções. Olhando atentamente, Zhao Feng viu que no lado ferido do tronco da árvore ao gigante apareciam muitas marcas terríveis. Ping ping boom. Ataques contínuos vieram dos gênios das 3 grandes facções, aterrando no tronco da árvore ao gigante. Por sorte, a defesa da árvore ao gigante era extremamente forte e o tronco era o lugar onde a defesa era a mais poderosa. Embora Li Hong estivesse no estágio tardio do Rank Lord verdadeiro e possuía um poderoso poder de ataque, seus ataques eram do atributo água e relâmpago, o qual foram restritos pelo poder da madeira. No entanto, se esses gênios das 3 facções atacassem em um único ponto, e fosse atacado continuamente, como mordidas de formigas, depois de algum tempo, levariam perigo para a árvore ao gigante. Eu não posso simplesmente ficar sentado aqui. Pensando até aqui, Zhao Feng se moveu. O que você está fazendo? Yan Yu de repente abriu os olhos e olhou friamente para ele. Sinto muito pela morte de Yulu. Eu estou disposto a pagar os companheiros taoístas da seita espiritual da lua pura ajudando-os a matar a árvore ao gigante. Zhao Feng pareceu honesto. Ao ouvir isso, um olhar de suspeita apareceu em Yan Yu. Ela não acreditava que Zhao Feng tivesse tal bondade. Esse cara se misturou no meio das 3 facções, obtendo inúmeros benefícios, mas nunca perdeu nada. Ele ajudaria a seita espiritual da lua pura de graça. Tudo bem, vá em frente, mas não se esqueça de nosso acordo, você não pode sair por mais de 1,5 quilômetros de mim. Yan Yu concordou. Afinal, a sugestão de Zhao Feng era justa e ele estava disposto a testar a árvore ao gigante. Ela não podia recusar isso. Secretamente, Yan Yu disse para alguém informar a Li Hong para observar Zhao Feng. Quanto a vocês, também prestem atenção nele. Yan Yu ordenou 1 ou 2 pessoas. Com um contato contínuo, Yan Yu descobriu que Zhao Feng era muito difícil de controlar e não podia ver quais eram os reais motivos dele.